estimado Padre Adenilson, pároco desta catedral. Cumprimento também o Padre Luiz Henrique, reitor do nosso seminário, como também toda a equipe de formação. E nesses irmãos desejo cumprimentar também todos os padres presentes a essa celebração, os diáconos, os amados seminaristas, os religiosos, as religiosas, os consagrados, as consagradas da nossa diocese, como também de outras dioceses. Desejo cumprimentar também os membros das novas comunidades, os irmãos que vieram das mais diferentes paróquias, como também de outras dioceses, para a graça desta celebração. Cumprimento ainda de um modo especial os irmãos que vieram de Nogueira, de Santo Aleixo e há pouco tempo onde trabalhou também o diácono Carlinhos na paróquia de Santa Rita do Castrioto. Ainda de um modo mais especial, eu gostaria de cumprimentar Dona Mara, o senhor José Teodósio, gostaria de cumprimentar Joelton, gostaria de cumprimentar Manuel, como também Michele, que são os pais dos três irmãos do diácono Carlinhos. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, quando nós lemos o Evangelho de hoje, quando nós guardamos essa palavra que foi anunciada pelo anjo, e ao mesmo tempo, quando observamos a sinceridade, a profundidade do assentimento da Virgem Maria, quando disse: faça-se em mim segundo a tua palavra, nós não conseguimos compreender a grandiosidade dessa resposta e do significado desta grande mensagem. Tudo aqui é muito claro hoje, mais de 2000 anos depois. Porém, existia uma série de interrogações que agora, naquele instante, começavam a ser respondidas a toda a história da humanidade. Sim, na primeira leitura nós vemos Adão clamando pela presença de uma mulher, e Deus envia Eva. E no Evangelho de hoje nós podemos entender todo o universo que clama também por uma mulher. E Deus, desde sempre, desde toda a eternidade, desde antes da criação do mundo, já havia separado, imaculada, uma mulher, porque ele sabia que a humanidade outrora criada haveria de abandonar o paraíso, que a humanidade outrora feita com tanto carinho e com tanto amor haveria de abandonar esse projeto maravilhoso de vida que Deus havia preparado para que eles construíssem na história. Porém, Deus que conhece tudo, Deus que sabe tudo, já havia preservado essa imaculada mulher para que o seu filho viesse à humanidade e ensinasse à humanidade aquilo que ela precisava aprender, que testemunhasse à humanidade esse projeto primeiro do Pai, projeto de amor. Deus preservou essa mulher porque Ele desejava mostrar a cada um de nós o que é o real projeto da verdadeira humanidade que nasce naquela, que não apenas do sim inicial, mas o sim de toda uma vida foi capaz de cumprir na sua existência o grande projeto do Pai, para que não nos faltasse o Salvador e para que a vida e as portas do céu fossem abertas por aquele que ela trouxe no mais profundo do seu seio. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, aparentemente é uma resposta, mas na verdade é uma vida. Aparentemente, a beleza de um espaço de tempo, quando acontece um grande milagre, quando uma virgem conceberá sem a participação de um homem, e assim permanecerá durante toda a sua existência. Aparentemente,
a beleza de um ato que os artistas puseram nas imagens e nas telas, mas ali estava a resposta de uma vida, ali estava verdadeiramente o abraçar o coração de Deus, para que através da representação do coração de toda a humanidade, a salvação viesse para nós todos. Olhamos a história da Virgem, mas talvez fique mais fácil nós entendermos a sua existência através de uma outra vida que agora está diante de nós em um dia tão especial e tão sublime. José Carlos da Cruz Luna. E eu gostaria, meus irmãos e minhas irmãs, de pegar exatamente esse nome para entender um pouco da história. Ora, nasceu José Carlos. O nome José significa Deus multiplica, de origem hebraica. O nome Carlos, de origem sânscrita, significa homem do povo. Resultado, lá, bem longe daqui, a cerca de 2.000 quilômetros, uma família lutava pela sobrevivência. É a pobreza dos nordestinos que sempre sonham com uma grande viagem para realizar longe de sua terra não apenas a alegria da construção de uma história, mas pelo menos o direito de viver a dignidade de ter água e comida, de ter emprego e de poder viver em sua família criando seus filhos. Seu pai já havia partido antes, mas a falta de comunicação, diferente naturalmente dos dias de hoje, quando as coisas são mais fáceis, fez com que Dona Mara programasse uma história. E o menino José Carlos sonhava com uma vida maravilhosa lá em João Pessoa, na Paraíba. Sonhava que o mundo seria um verdadeiro paraíso. Ele poderia viver pelo menos até os 18 anos aquilo que é direito de toda criança, de todo adolescente e de um jovem. Ele sonhava e imaginava que o mundo fosse maravilhoso. E lá estava a sua mãe com os seus filhos, ingressando em um ônibus, esperando 40 horas, imaginando o sonho daquilo que muitos nordestinos imaginavam aqui, de vivê-lo, especialmente no sonho do Sudeste. Resultado, o garoto entrou e tinha 8 anos nesse ônibus. E imaginava que nas ruas daquele lugar distante ele poderia brincar, ele queria a real liberdade, ele poderia descer as montanhas com o seu carrinho de rolimã. Ele imaginava verdadeiramente um grande sonho para a realização daquilo que uma criança tem direito de sonhar. Mas aqui chegou e pôde entender a partir dos 8 anos o que se chama exclusão, o que se chama dificuldade, e aprendeu que o da cruz que está no seu nome precisava ser vivido naquele momento. Os sonhos de uma criança terminaram porque ele tinha que trabalhar, e ali, aos 11 anos de idade, começou uma vida de grandes labores. Primeiro ajudante em uma oficina mecânica, depois vendendo frutas em uma loja para isso preparada. Depois imaginou que ganharia liberdade sendo entregador em motoboy. Depois foi crescendo, mas sempre um desejo e um grande sonho ele trazia no coração, nessa vontade imensa de realizar um projeto que ele não sabia qual era. Sim, foi difícil para essa família, quantos labores. Talvez Dona Mara, a senhora traga no coração uma história que nunca foi contada, mas que foi vivida. Talvez a senhora carregue em sua vida a beleza desses grandes amores, desses grandes sonhos que o seu filho testemunha, porque disse que vê na senhora um grande pilar para que ele não pudesse desistir ao longo da vida. E é nisso que nós entendemos o que se chama família. Pois bem, aos 16 anos de idade, ele passa da cruz
para o seu último sobrenome, que é Luna, que significa lua. Para os orientais, para os homens do Oriente Médio, para Jesus e todas aquelas pessoas que faziam parte do seu povo, não existe nada mais importante do que a lua, porque a lua é capaz de acender uma tocha no meio das trevas. A lua é capaz de brilhar quando tudo parece escuro. A lua é capaz de manifestar pela sua humildade a grandiosidade da obra de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, a lua não tem luz própria. Ela é humilde para receber do sol aquilo que lhe é fundamental. A luna recebe de Deus a graça de poder, no meio das trevas, anunciar que o dia vai raiar, que o sol nascente virá e que a alegria superará todas as decepções, todas as lágrimas, todas as tristezas e todas as perseguições. E assim, a convite de um colega, aos 16 anos de idade, você ingressou pela primeira vez em uma igreja. E a promessa foi de um grande sonho. Sim, na paróquia de São Pedro, você vai encontrar futebol e garotas bonitas. E foi isso que você foi ali procurar. Mas por incrível que pareça, aquele jovenzinho como profeta o chamou para que você experimentasse algo novo. E o que você experimentou lá, de novo na sua vida, foi Jesus Cristo. E pôde fazer sua catequese aos 17 anos. E entendeu que os grandes homens e as grandes mulheres, através do grupo Obra Nova, principalmente através de Baixinho e Isabel, puderam lhe dar o testemunho vivo de Jesus Cristo, para que você não apenas o conhecesse, não apenas você o admirasse, mas principalmente para que você o adorasse como Senhor, como Deus de sua vida e da sua história. E assim a lua brilhou no meio das trevas, e assim você passou da cruz para a grande alegria de, profundamente reconhecendo suas limitações, saber que a vida humana pode ser superada quando recebemos de Deus a luz, Ele que é o sol, para que as trevas sejam dissipadas. Meus irmãos e minhas irmãs, quanta beleza naquilo que hoje nós estamos celebrando. Nenhum de nós é capaz de adivinhar a vida e a história que está por trás de cada pessoa. Nenhum de nós é capaz de imaginar os sonhos e ao mesmo tempo as frustrações que carregamos ao longo da vida. Mas quando temos fé, somos capazes de superar todas as barreiras, porque ao longo da vida ou nós construímos abismos onde cairemos, ou nós construiremos pontes para caminhar sempre retamente ao encontro daquele que é o Senhor. José Carlos da Cruz Luna, o sol nasceu, as trevas foram superadas. E é interessante perceber, através do seu testemunho, algo fundamental da sua história. Quando você me disse que talvez o ato mais sublime de toda uma vida foi quando você teve a capacidade de dizer a seu pai que o amava. E você disse que ele não apenas passou a ser um pai, mas passou a ser um amigo. E através desse ato renovador da sua fé, uma vida nova surgiu na vida da sua família e principalmente na sua existência. E Deus o quis desde lá de trás. Ele que já o trazia no coração desde todos os tempos, como nós ouvimos na segunda leitura, para que você hoje estivesse aqui. Irmão, que dia especial, dia da Imaculada. E você pode realizar ao longo da sua vida, porque você tem história, a beleza daquilo que ela mesma realizou através da sua escolha definitiva. Nela não havia limitação, somente amor, amor casto, amor imaculado, amor puro. E apesar das suas limitações, e apesar daquilo que você reconhece na sua história, Deus o chama a viver a beleza, como foi a vida da Imaculada, para que Jesus chegue aos outros.
Hoje você é ordenado sacerdote e eu peço a você algumas coisas. Nós ouvimos no Evangelho que a Virgem ficou grávida de Jesus Cristo. A humanidade precisa acolher no coração aquele que é o Senhor. Assim, tenha suas mãos grávidas pelo desejo de fazer nascer sobre o altar a Eucaristia, para que não falte ao povo o pão da vida, mas também pelo seu sacerdócio tenha uma mão grávida pelo desejo de alimentar aqueles que passaram e passam necessidades, como você um dia passou, juntamente com a sua família. Tenha, meu irmão, os ouvidos grávidos de um desejo imenso de viver a misericórdia de Deus, ouvindo a palavra e perdoando aqueles que se arrependem e os orientando para que vivam a vida nova, como você também pôde viver. Tenha, meu irmão, os olhos grávidos pelas lágrimas, por chorar por aqueles que vocês vão consolar diante de um povo inerte, daqueles que necessitam da presença de um sacerdote no momento crucial da vida, quando o seu parente parte para a eternidade. Tenha, meu irmão, braços fortes, grávidos de Jesus Cristo, para segurar aquela criança que Deus mandou para que você batizasse, para que o rebanho do Senhor nunca falte e testemunhe a obra de Jesus Cristo em todos os cantos. Abrace, meu irmão, a sua comunidade, porque não existe nada mais importante na vida de um sacerdote do que transformar aquilo que ele tem de mais belo pelos sacramentos que ministra, mas de um modo especial pela vida que deve ser testemunhada à comunidade. De nada adiantará tudo aquilo que nós recebemos como missão, se essa missão não chega através do testemunho, do sorriso, da palavra que eleva e principalmente do acolhimento que devemos fazer à comunidade. José, Deus multiplica, isso significa o seu nome, e multiplicou em você a graça. Carlos, homem do povo, hoje mais do que nunca, esse seu nome está dizendo daquilo para o qual você foi chamado. Seja um homem do povo. A cruz, Carlos, a gente supera a cada dia. E a certeza de que a lua brilha no meio das trevas nos faz esperar o sol nascente, que a Virgem carregou no seu ventre e que nos foi dado de uma forma imaculada e sublime pela presença daquele que é a resposta para a sua vida e de nós todos, Jesus Cristo. Portanto, meu irmão, coragem, alegria. Hoje, o Senhor mais do que nunca confirmou o chamado. Valeu a pena ter entrado naquele ônibus. Valeu a pena ter se direcionado a Teresópolis, cidade dos sonhos. Valeu a pena realizar a obra de Deus, porque quando nós somos fiéis a Ele, já por antecipação pela sua graça, Ele se tornou fiel para realizar aquilo que hoje nós vemos na sublimidade desse ato, mas ao mesmo tempo na beleza de uma história que se resume hoje para nós através do seu nome, através da sua pessoa. Que a Virgem, tão amada por todos nós, interceda por sua vida e que, como boa mãe, o leve até os braços daquele que é a mansão da misericórdia. Carlinhos, Diácono José Carlos, permita-me concluir contando uma história para você, porque a Virgem Maria soube das dificuldades que ela enfrentou ao longo da sua existência. E ser padre não é fácil, não é fácil em nenhum momento da vida, mas é maravilhoso, e é nisso que você tem que se apegar. E eu peço que ao longo da sua existência você não esqueça da história que hoje eu dedico especialmente para você, como recordação do passado, como vivência do tempo presente, mas também para preparar o seu futuro. E a história nos diz o seguinte: dois aviadores, dois pilotos, saíram da Europa em direção à América. O avião estava cheio de cargas, era um avião de cargas.
E eles tinham que atravessar o grande Oceano Atlântico para trazer as cartas, porque era um avião, né, dos Correios da Europa para aqui. Pois bem, eles, muito acostumados, começaram o voo. E quando estavam no meio do oceano, eles perceberam ruídos dentro da cabine do avião. O copiloto saiu e foi ver o que estava lá atrás. E ele ficou assustado. Havia uma quantidade razoável de ratos que estavam dentro do avião. E o copiloto veio desesperado dizendo: meu irmão, o avião está cheio de ratos. Eles estão não apenas comendo os alimentos, mas eles podem roer um dos fios que estão aqui. E nós podemos cair aqui no meio do oceano. O que é que nós vamos fazer? E o piloto, que era um homem extremamente sábio e experiente, disse: calma, meu amigo, eu sei exatamente o que nós devemos fazer. Eu aprendi que ratos não suportam altura, portanto, nós vamos subir um pouco mais e você vai ver o resultado. O piloto então começou a ir para uma altura nunca avançada, e subiu, e subiu, e subiu. E depois de um determinado momento, de ver tanto ruído, ele viu um silêncio total. E o piloto disse ao copiloto: meu irmão, ratos não suportam a altura. Carlinhos, é exatamente isso ao longo da nossa vida. Na hora da perseguição, suba, o limite é Deus. Na hora das dificuldades, suba, os atos ficam no meio do caminho. Na hora em que você se sentir totalmente abandonado, não tenha dúvida, suba, e tudo aquilo que de pior pode existir, morrerá, porque é a escolha deles. Caminhe para Deus. Uma comunidade cresce quando o seu sacerdote dobra o joelho. A igreja cresce quando nós rezamos. Seja todo de Deus, viva para Deus, reze. É isso que sustenta a nossa vida sacerdotal. É isso que o sustentará, né, ao longo da sua existência. E na hora que os atos começarem a invadir o seu espaço, suba, 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 porque os atos não suportam a altura.